Toda terça-feira tem Doutor Responde. Hoje vamos falar do fevereiro laranja. O mês está acabando, mas sempre há tempo, né, de falar de conscientização sobre leucemia. É uma doença que deve estar na pauta, na verdade, o ano todo, né? Está com a gente aqui a doutora Andresa Medina, médica, para a gente falar um pouquinho desse assunto da leucemia, que é uma palavrinha que já dá medo nas pessoas, né, doutora? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, É sim, o pessoal quando ouve a palavra já fica assim bem assustado. O que é a leucemia exatamente, doutora Andresa? Leucemia é um tipo de câncer, é um câncer maligno da medula óssea, que é a nossa fábrica do sangue. Então, leucemia é um tipo de câncer do sangue. Do sangue. Do sangue. Câncer no sangue, em resumo é isso. Uhum. E a senhora é justamente, né, especializada nessa área do sangue, né? Sim. Então por isso que está aqui falando. Por que dá leucemia nas pessoas e até em crianças, jovens também, doutora? Existem alguns fatores de risco que são pouco claros, assim, como exposição a agentes agrotóxicos, né, em grande quantidade, sem proteção, gasolina, benzeno, alguns produtos químicos. Pacientes que já fizeram quimioterapia prévia por outra doença ou radioterapia por outra doença têm um risco aumentado, mas ela também acontece ao acaso. Tá? É uma doença que acontece ao acaso, acomete mais ou menos 1 para cada 100 mil habitantes. O tratamento é como de qualquer outro tipo de câncer ou há diferenças? Na verdade, assim, as leucemias, existem muitos tipos, né? Mais de 12 tipos de leucemia. Então, em se tratando das leucemias agudas, que é aquela que a gente mais conhece, aquela que o paciente faz quimioterapia, fica carequinha, etc., né? Até meio estigmatizado assim. Esse tipo de leucemias agudas, são tratadas com quimioterapia e, em algumas situações, seguido de transplante de medula óssea. A campanha do Fevereiro Laranja, né? Como é que vocês estão agindo? O que vocês estão falando na campanha, né? Os profissionais aí da saúde. Até a senhora falou do cabelo do carequinha, né? Que recado que fica para a população nesse sentido? Na verdade, esse mês ele tem como objetivo conscientizar as pessoas, né, sobre alguns sintomas que podem se tratar de leucemia, então sobre cansaço, fraqueza, fadiga, mancha roxa na pele, infecções de repetição, né, mas também para ajudar os próprios pacientes e familiares que estão passando por isso, né, com informações de qualidade, sobre acesso a medicamentos, novas terapias. Então, na verdade, é uma campanha que visa conscientizar a população, sim, mas também ajudar na jornada do paciente, porque é uma jornada todo esse tratamento, né? Sim, quanto mais as pessoas souberem, mais a corrente para ajudar essas pessoas aumenta, né? Corrente positiva. Sim, informação correta, né? Tirar mitos, esclarecer medos, acho que isso é uma coisa importante. Sem dúvida. Tem perguntas aqui por falar em esclarecimento, né? A Marlene, gostaria de saber se anemia pode virar leucemia. Perdi minha mãe de leucemia e ficamos com essa dúvida. Obrigado, Marlene, pela sua participação aqui no Balanço Geral. Essa é a pergunta mais comum, né, em relação à leucemia e, na verdade, assim, anemia não vira leucemia. O que acontece é que, assim, a anemia, ela não é uma doença. A anemia é um sintoma e a gente tem que entender qual é o motivo dessa anemia. Então, um paciente com anemia, ele pode ter só uma deficiência de vitamina e ponto final, e vai ser tratado, mas essa anemia pode ser uma manifestação inicial de uma leucemia aguda. Mais uma pergunta, vamos ver aqui juntos, a Janete, que tipo de tratamento é necessário para combater a leucemia? Vamos reforçar aqui, já que a Janete perguntou, doutora. Assim, a gente divide em 2 grandes grupos, né? Então, assim, se tratando das leucemias crônicas, que são doenças mais comuns em idosos, o tratamento é ou acompanhamento ou quimioterapia, de maneira geral, quimioterapia oral ao longo da vida. Leucemias crônicas. Para as leucemias agudas, é uma doença completamente diferente, é outro tipo de mecanismo envolvido na doença. Então, daí o tratamento é quimioterapia, daquela tradicional, na veia, bastante tempo de tratamento, e alguns pacientes vão ser submetidos ainda, na sequência à quimioterapia, a transplante de medula. Só para fechar, doutora, a questão do Hemosk, que incentiva também a doação da medula óssea, né? Tem alguma coisa a ver com leucemia ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, tem tudo a ver. Na verdade, existem 2 registros no Brasil. Um é o registro de receptores de medula. Esse é organizado pelos médicos que atendem esses pacientes.
E a gente tem um outro registro que chama Registro de Doadores de Medula. Esse é um banco nacional que tem conexão com bancos internacionais. Quando um paciente com leucemia ou com outras doenças também precisa de um transplante de medula óssea, se ele não tem um doador na família, a gente vai procurar no banco. Primeiro no Banco Nacional e depois nos bancos internacionais. Então, quanto maior for o nosso banco, maior a chance da gente encontrar um potencial doador para aquele paciente que precisa transplantar. O EMOSC, na verdade, faz o cadastro né, desses pacientes que desejam ser potenciais doadores de medula. Então, doe também, né? Faça a sua parte você de casa. Doutora, obrigado pela visita, né? Até a próxima, fechou? Obrigada. Obrigado, valeu.